E olha que sensacional, quanto mais você se esforça, mais você fracassa. Isso chama, pela ciência, lei do esforço inverso. Por que às vezes, olha a pergunta, por que às vezes fracassamos quanto mais nos esforçamos? Olha só, então vamos pra lá, joga um pouquinho pro lado. Essa é uma leitura da BBC Brasil sobre a lei do esforço inverso. Isso existe e eu vou explicar pra vocês, nós vamos explicar com base em ciência, em que os melhores cientistas sociais, cientistas da vida mesmo também, biológicos e tudo mais, já fizeram estudos sobre isso. Por que às vezes a gente se esforça e fracassa ao mesmo jeito? A lei do esforço inverso. Quanto mais você faz, mais você cai. Como é que funciona isso? Existe. Se você estiver remando se você estiver cavando, você nunca vai chegar ao topo, não é? É mais ou menos assim. Se você estiver voando de cabeça para baixo, se você estiver na inércia achando que está caminhando, também. Então vamos entender o que significa isso exatamente com a ciência com base na BBC Brasil. Olha só, uma pessoa, às vezes quanto mais tentamos, pior fica, disse Huxley. Dali Aventura, há 2 horas. É uma matéria novinha. Essas que eu gosto de ver. Boa. Abre aspas. Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, são antagônicas e sempre é a imaginação que vence, sem exceção. Foi assim que o psicólogo francês Émile Coué explicou que o intelectual e escritor Aldous Huxley chamou de lei do esforço inverso. Olha de onde vem. Vem do Aldous Huxley. Do grande. Eu adoro esse livro dele. Vou ler de novo então essa frase. Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, são antagônicas, são invertidas, são inversas. É sempre a imaginação que vence, sem exceção. Ah, mas eu pensando agora comigo, é isso mesmo que acontece. Se a bela frase de Coulter te confundiu, pense na areia movediça. É uma superfície que parece sólida, mas que você pisa nela, se separa em água e areia, faz o corpo afundar. Sair exige força enorme. Muitos de nós só vimos isso em filmes ou em quadrinhos, quando os personagens estão engolidos enquanto tentam desesperadamente evitar o seu destino é ruim. E é aí que resiste o erro, e a razão pela qual as areias movediças são uma bela analogia para este caso. A maneira de evitar ser engolido por areia movediça é não se esforçar tanto, para de lutar e vá deitando-se com calma, para que o peso seja distribuído e a pressão diminuída. Isso permite que você rasteje até o local de segurança. Algo semelhante deve ser feito quando você não consegue adormecer ou tem um ataque de riso em um momento inconveniente ou não consegue lembrar-se de algo. Em vez de se esforçar a tentar fazer o que não consegue, relaxe e faça ou pense em outra coisa. Isso porque, embora possa parecer contraditório, às vezes fracassamos porque os esforços são demais. Isso não significa que você nunca tenha que fazer nada, ou que sempre tenha que ter uma atitude passiva diante da vida, mas às vezes, quando mais você tenta melhorar algo através da força de vontade, mais piora a situação. O escritor Levi Tesloy ilustrou o conceito em seu livro Ana Karenina, descrevendo o que aconteceu ao proprietário de terras Konstantin Levin quando ele entrou em harmonia no cultivo da terra com camponeses. Abre aspas. Começou a ocorrer uma mudança no trabalho que o enchia de prazer. No meio do trabalho havia momentos em que ele se enchia do que estava fazendo e trabalhava sem esforço, e nesses mesmos momentos sua fileira era tão bem cortada quanto a de Tite. Mas assim que lembrava de que estava fazendo e tentava fazer melhor, sentia o peso do esforço e tudo resultava no pior. Olha só essa reflexão. Os taoístas chamam algo semelhante de Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço. Em linhas gerais, a ideia é de que quando pararmos de lutar e aprendermos a esperar observando, vemos as coisas com mais clareza, que existem forças externas que superam. Às vezes temos que seguir o fluxo e só agir no momento certo e com as medidas corretas para chegar ao destino desejado. Ao agir precipitadamente, cada passo é um erro potencial, e a emoção e o ego podem guiar as decisões mais do que a razão. Fazer ou não fazer. Segundo Huxley, que deu o nome à lei, abre aspas, a expertise e os seus resultados são alcançados por aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer.
Numa palestra que proferiu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1955, intitulada Quem Somos?, ele observou que temos que combinar relaxadamente com atividade. Temos que combinar relaxamento com atividade. Huxley esclareceu que quem precisa relaxar é ou o seu pessoal inconsciente, que descreveu como uma espécie de pequena ilha no meio de uma enorme área de consciência. Esse é o eu se esforça demais. Aquele que pensa sabe tudo. Porém, existe um eu mais profundo com conhecimento e habilidades que possibilitam ser. Olha aqui o Adolf Huxley. Huxley se referia, por exemplo, ao que costumava ser chamado de alma vegetativa. É algo que herdamos, algo que faz coisas como digestão e regulação automática dos batimentos cardíacos. Isso aí chama-se, nós hoje em dia chamamos de subconsciente, que é o que faz a respiração automática, a dor, que faz algumas coisas, fazermos algumas coisas de forma automática e inconsciente, só para fazer aqui uma reação pequena. Ele também se referia a outro tipo de interno, que funciona de uma forma completamente diferente da instintiva. É o responsável pelo que Rush chamou de atos de inteligência ad hoc. ADOC. Eu sei bastante que nós temos muito isso no direito. Nunca realizamos antes de uma história biológica em que, no entanto, são feitos com extraordinária eficiência, sem que o eu consciente tenha a menor ideia de como o faz. Nossa, que artigo maravilhoso. Como exemplo, ele evocou um bebê imitando um gesto de um adulto que ele nunca havia tentado fazer. Pela primeira vez na história daquele bebê, algo que organiza, abre aspas, toda uma massa de músculos conectados a um sistema nervoso elaborado para puxar esse músculo para cima, para baixo, ou um solto ou extenso para reproduzir a careta que a criança viu no rosto de um adulto. É uma coisa muito misteriosa. Existem outros eus que fazem parte de quem somos, além daqueles que chamamos nós mesmos, que responde aos nossos nomes, que cuida da sua vida, tem um terrível hábito de imaginar o absoluto em algum sentido. Portanto, quando insistimos que nos esforçar para fazer algo que não estamos conseguindo, o que acontece é que o eu superficial elipsa todos os outros poderes do nosso eu mais profundo e mais amplo. Olha, agora está aprofundando de uma forma muito forte e eu estou gostando. Se relaxarmos, deixamos que brilhem. Temos sempre que aprender esta arte paradoxal de combinar o máximo de relaxamento do eu superficial com a máxima atividade dos não-eus que carregamos conosco e que na realidade não dão ao nosso ser. Isso porque em todas as capacidades psicofísicas temos este fato curioso da lei do esforço invertido: quanto mais tentamos, pior nos saímos. Para Huxley, o objetivo de todas as atividades da vida, desde as físicas mais simples até as intelectuais e espirituais mais elevadas, é não impedir que nossa própria luz surja, mas sem abdicar de nosso eu pessoal consciente. Nossa, que perfeito! Não podemos simplesmente dormir e esperar que aconteça, mas sim permitir que a sabedoria do eu profundo emerja e ao mesmo tempo deixar o eu consciente organizá-la de uma forma que seja útil para nós mesmos e para os outros que estão ali em nossa volta. Tem alguma utilidade para você? A lei do esforço inverso é inestimável nos momentos em que você não pode parar de se mover, mas não avança, pelo menos não na direção desejada. Isso pode levar a um ciclo vicioso em que você se sente mal por não ter feito o suficiente, sem esforçar ainda mais e se força a continuar. Mas, alertam os psicólogos, essa pressão só serve para aumentar o estresse e bloquear o seu caminho. Pesquisas sobre produtividade no trabalho, por exemplo, mostram que somos verdadeiramente produtivos apenas durante as primeiras 4 ou 5 horas de cada dia de trabalho. Disso há uma queda considerável no desempenho ao ponto de a diferença entre trabalhar 12 e 16 horas ser praticamente inexistente. O que se produz nada mais é do que um cansaço mental e físico. Mas não se confunda, a lei do esforço inverso não é sinônimo de resignação, nem convida à passividade, à apatia ou à mediocridade. Pelo contrário,
incentiva a reflexão e motiva-nos a parar e avaliar as circunstâncias e a assumir melhor atitudes possíveis. Ela ajuda a reduzir o estresse em qualquer um dos dias ou períodos de sua vida pessoal ou profissional em que parece não haver nada além de pressão. Ficar obcecado com tudo o que precisa ser feito ou com as coisas ruins que podem acontecer não ajuda. Mas tomar distância psicológica e dar-se tempo para respirar significa uma forma de ajuda. Essa lei informal é uma ferramenta útil quando você está diante de uma página em branco que precisa preencher com pensamentos e não sabe como se expressar, seja você escritor profissional ou não. E até as relações interpessoais, ela tem o seu lugar. Às vezes, quanto mais você tenta se aproximar de alguém, mais a pessoa se afasta. Mas talvez você obtenha mais resultados seguindo aquele ditado que diz que se você ama uma pessoa, você deve deixá-la ir. Se ela voltar, sempre foi sua. Se não, nunca foi. E o que ele está dizendo aqui é mais ou menos: você tem que ser apenas seu. Seja você mesmo. E espere as coisas acontecerem quando você se prepara. Enquanto você se prepara, você espera as coisas acontecerem. Não é dizendo para você ficar sendo ocioso, esperar as coisas do céu. Mas esperar, mas estudando, trabalhando, fazendo exercício físico, esperar as coisas acontecerem, e as coisas vão acontecer sem forçar, sem extrapolar, sem achar que vai morrer amanhã, sem achar que as coisas vão acabar de uma noite para outra. Isso pode acontecer, é claro, mas se você fizer isso antes na sua cabeça, você já acabou. Então, para remar, você precisa ter um lago, você precisa ter um barco. E depois que você tem o seu barquinho remando, você tem que se preparar para tempestades, para forças do vento, para forças de tudo, para outras pessoas tentarem afundar o seu barco. Mas você precisa remar, porque a vida é assim.